Inorgânicas são compostos químicos que não possuem cadeias carbônicas em suas composições, e são iônicos. Compostos iônicos são aqueles que apresentam pelo menos uma ligação iorgânica entre seus componentes. Nós somos o grupo 7, composto por eu, Lucas, Giovana e Letícia. Nós vamos falar sobre funções iorgânicas. São ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos são compostos covalentes que compartilham elétrons em suas ligações e eles têm a capacidade de ionizar em água de forma de carga, liberando H+ como único cátion. Características dos ácidos são que eles têm um sabor azedo, eles conduzem correntes elétricas, eles alteram para uma cor específica dos indicadores ácido-base, formam gás carbônico ao reagir com o carboneto de cálcio. Os exemplos de ácido são o ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico. Oi, então eu vou falar sobre a base. A base, quando ela é dissolvida em água, ela produz uma solução onde o pH ele será maior que 7. Além disso, ela sofre dissociação iônica, que é quando os íons se separam. Com isso, ela acaba liberando a hidroxila, que é o OH negativo. Sobre sua nomenclatura, ela consiste na variação do NOx. Se o NOx for fixo, será hidróxido D mais o nome do elemento. Agora, se o NOx for variável, será hidróxido D mais o nome do elemento mais oso ou ico no final. E para saber qual você vai usar, se é oso ou é ico, você vai olhar o valor do NOx. Se o NOx for maior, será oso. Agora, se o NOx for menor, será ico. E um exemplo disso é o hidróxido de ferroso e o hidróxido férrico. Agora, para saber se uma base ela é forte ou fraca, você vai ter que olhar a dissociação dela. Se ela sofre muita dissociação, ela vai ser uma base forte. Agora, se ela não sofre muita dissociação, ela é considerada uma base fraca e as bases elas podem ser classificadas em monobase, dibases, tribases ou tetrabases. Um exemplo dela de bases são o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o hidróxido de potássio, que é o KOH. Bom, então agora eu vou fazer a explicação sobre os sais. Ao escutar sal, nos remete automaticamente o pensamento de sal de cozinha, né? Que sim é um dos sais que existem na natureza. Mas no caso, o que seria um sal, né? Qual seria a sua definição? Um sal é basicamente formado por um cátion de H+ e um ânion diferente de OH-, através da reação de neutralização entre um ácido e uma base, originando o sal e como subproduto uma molécula de água. Essa reação entre ácido e base pode ser chamada de neutralização ou salinização. Um exemplo da formação do NaCl. Você tem que ter um ácido, no caso o HCl, mais uma base, sendo o NaOH, gerando o sal NaCl mais o H2O. Bom, tá. E como acontece a classificação de um sal? Como ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado em dois quesitos. O primeiro é quanto à presença ou não de oxigênio. Quando um sal possui oxigênio, ele é chamado de oxigenado ou oxissal. Quando ele não possui oxigênio, ele é chamado de sal não oxigenado. A segunda forma de classificar é diante do tipo de neutralização. Isso eu ainda vou explicar, tanto que existem dois tipos de neutralizações: neutralizações totais e parciais. Bom, existem 5 possibilidades de classificação dentro do quesito de neutralização, tá? Temos o sal normal ou neutro, sal ácido ou hidrogenossal, sal básico ou
hidroxissais, sal duplo ou misto e sal hidratado. Como eu já citei, né, existem dois tipos de neutralização, a total e a parcial. Começando pela total. A total é quando o ácido libera todos os seus hidrogênios ionizáveis e a base também libera todas as suas hidroxilas. Isso faz com que haja uma neutralização de ambas as partes, formando um sal neutro, tá? Todos liberam tudo que tem para liberar. Já a neutralização parcial, o próprio nome já diz, é uma parte, né? Ela pode ocorrer tanto da parte do ácido quanto da parte da base, tá? Então, no caso do ácido, o ácido ele não vai liberar todos os seus hidrogênios ionizáveis, tá? Ou seja, ele não vai ser totalmente neutralizado, formando um sal com características ácidas. No caso, se ocorrer ao contrário, uma neutralização parcial da base, ela não vai liberar todas as suas hidroxilas, formando um sal com características básicas. Tá. Agora, voltando para a classificação dos sais, né? Já falei sobre o tipo de neutralização, agora dá para entender melhor a classificação dos sais. O primeiro tipo de sal é o sal neutro, ou também pode ser chamado sal normal. Ele é formado através de uma neutralização total, ou seja, tanto a base como o ácido liberam tudo que tem para liberar. Esses sais são 100% neutros, tá? Então, eles não possuem nem hidrogênios, nem hidroxilas. Tem também o sal ácido, ou hidrogenossal. Ele é formado pela neutralização parcial de um ácido, ou seja, o ácido não vai liberar todos os seus hidrogênios ionizáveis. Ou seja, ele vai ser um sal com caráter ácido, possuindo na sua composição, né, o hidrogênio H. Tem também o sal básico ou hidroxissal, que é formado por neutralização parcial da base, tendo resquícios de hidroxilas no sal, dando a ele um caráter básico, tá? Ou seja, quando um sal for básico, ele vai ter na sua formação, né, na sua composição, o H, que são as hidroxilas. Tem o sal duplo ou misto, que é formado a partir da neutralização de dois ácidos por uma base ou de duas bases sendo neutralizadas por um ácido. Meio confuso, mas é isso. Podendo aparecer um sal que tenha dois cátions e um ânion ou um sal que tenha dois ânions e um cátion, né? Um contrário ao outro. E por último, temos o sal hidratado. O sal hidratado ele vai possuir água no seu retículo cristalino, então ele pode ser chamado de água de cristalização ou de hidratação. E é isso, sobre os sais é isso, eu falei sua definição, falei suas classificações, seus tipos de neutralizações, que é o essencial. Bom, então agora eu vou falar sobre os óxidos. Óxidos são os compostos binários, onde os átomos de oxigênio são ligados a outros elementos. Lembrando que são compostos binários. Compostos binários são constituídos de dois elementos químicos. Bom, os óxidos, eles também apresentam o oxigênio como o elemento mais eletronegativo. E são formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, mas lembrando que não inclui o flúor, tá? Antes de eu falar a classificação dos óxidos, eu vou explicar o que é o óxido iônico, para dar para entender melhor. Então, o óxido iônico é a união de um oxigênio a um metal, tá? O óxido molecular é, porém, um oxigênio mais um não metal. Agora sim, podemos ir para a classificação dos óxidos. Bom, em primeiro temos os óxidos ácidos, também conhecidos como anidridos. Os óxidos ácidos, eles são formados por ametais, tá? E apresentam um caráter covalente. Em meio, tipo, aquoso, eles produzem ácidos, mas ao reagir com bases, eles formam água mais sal, tá? 2. Óxidos básicos. Eles se formam a partir dos metais e possuem caráter iônico, gerando sal e água, quando reagem com o grupo dos ácidos. Então, quando eles se juntam, reagem com o grupo dos ácidos, eles formam sal e água. 3. Óxidos neutros. Eles se dão a partir dos ametais, tá? Então, eles possuem caráter covalente e possuem esse nome justamente porque eles não reagem na presença de água, bases
ou ácido, tá? Lembrando que também são chamados de óxidos inertes. 4. Temos os peróxidos, né, que são substâncias compostas por 2 átomos de oxigênio. Esses 2 átomos de oxigênio se ligam e apresentam o grupo O2, 2-, tá? Nas suas fórmulas. Então, quando você vê esse O2, 2-, você já vai relacionar que é o peróxido. Eles são constituídos, na maioria das vezes, em hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalino terrosos, tá? Agora, falando sobre nomenclatura. Nomenclatura dos óxidos, tá? Para elementos com um NOx ou NOx fixo, você coloca óxido de mais, você coloca óxido de tal, mais o nome do elemento, tá? E para elementos com NOx variável, você coloca óxido mais o nome do elemento. E ainda você vai acrescentar o ico ou uso, tá? Então é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau.